Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal que te ajuda a ter uma vida emocional saudável. Meu nome é Gisélia Rosa, eu sou terapeuta e psicanalista com pós em terapia familiar e eu estou aqui para te ajudar a ter uma vida emocional mais saudável. Aqui você aprende sobre alguns temas interessantes, por isso eu já quero te pedir que você nos siga aqui e também deixe o seu like para que também o conteúdo vá para pessoas, né, e se estenda a várias pessoas esse conteúdo. Também você pode enviar esse conteúdo para as pessoas que você achar relevante e que são necessários. E também pode fazer os seus comentários aqui do que você gostaria de ouvir nos nossos próximos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito conhecido e que mexe muito também com as nossas atitudes, com o nosso comportamento e que revela muitas vezes quem nós somos, que é o que? A identidade. Identidade, certamente você e eu sempre pensamos ou já ouvimos aquela famosa frase assim, quem é você? Né? Então eu garanto que nós já ouvimos isso. Quem é você? Eu acho que para você já foi perguntado isso, e isso tem muito a ver com a nossa identidade. Identidade é quem você é. Identidade são as suas características. Como você reage nas situações diz muito a respeito de quem você é. Então, a identidade é um conjunto de características, de valores, de crenças e experiências de vida e relações que nos definem, né? E define quem é uma pessoa. Tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós temos de experiência desde que nascemos, elas compõem a nossa identidade, aquilo que te define. Eu gosto muito de dizer que a identidade, ela não é a sua conta bancária, a identidade, ela não é o que você faz, a identidade, ela não é um certificado que você tenha, um diploma, né? Não é nada disso. A identidade é muito além, muito profundo. É o que permanece quando essas coisas não existem, né? Então, a identidade é aquele conjunto de características que define o ser humano, que moldam o ser humano e que faz com que ele tenha tal comportamento mediante a uma situação. Isso é identidade. E nós vamos discorrer hoje um pouquinho sobre esse assunto. Existe a identidade pessoal. Existem, né, dentro do que sempre é falado, as três mais partes conhecidas é a identidade pessoal, social e a espiritual. A identidade pessoal normalmente é o quê? São os seus gostos, as suas memórias, o seu caráter, a sua história, a sua personalidade. Então, isso faz parte da tua identidade pessoal, de quem você é, do que você gosta, qual cor que você gosta, qual comida você gosta, suas memórias, seu caráter, né? A sua história de vida, o que você mais gosta. Isso é sua identidade pessoal, como você se apresenta diante das pessoas, o que as pessoas veem, né, em você, através de você, quando você se apresenta. Isso é a identidade, o que você quer que as pessoas percebam sobre você. A identidade social, que aí é um pouquinho mais, que é o seu papel nos grupos em que você atua, seja na sua família, seja na sua igreja, né, na religião, na cultura, na sua profissão. Então, é a sua identidade social. Quem você é? Qual é o seu papel nesses grupos? Como você reage nesses grupos? Como você se comporta nesses grupos, né? E aí tem a identidade espiritual, que é como que você se vê em relação a Deus. Como que você acha que Deus te vê? Como que você se vê mediante a tua espiritualidade, né? A respeito de vida eterna, propósito, segundo os princípios bíblicos, como você se vê. E tudo isso não tem como nós separarmos, porque uma coisa puxa a outra e leva a outra. Né? Então, identidade não é o que você faz. Existem pessoas que se apresentam assim: eu sou fulano de tal, eu faço isso, eu faço aquilo, trabalho com isso, trabalho com aquilo, mas isso não é a tua identidade. Isso não é quem você é. Eu te pergunto, qual a opinião que você tem sobre você? Isso vai um pouquinho mais
mais profundo, né, lá dentro sobre você. Quando você se apresenta a alguém, você fala: ah, meu nome é Gisélia, eu sou psicanalista, sou terapeuta, sou casada, tenho 2 filhos, né, eu trabalho, sou cristã, eu faço atendimentos assim, eu vou falando do que eu faço, né? Mas não diz quem eu sou. Quem eu sou, eu começo a falar quando eu falo, quando eu falo das minhas qualidades, se eu sou do que eu mais gosto de fazer, das minhas características, do meu temperamento, e aí eu vou sempre falando um pouco mais daquilo que, como eu reajo, como eu sou durante algum acontecimento, ou como, né, como é o meu temperamento também, como eu reajo, se sou explosiva, se sou calma, se sou amável, se não, se sou ríspida, se sou áspera. Então, tudo isso compõe o ser humano e compõe a identidade. O problema é que nós, muitas vezes, quando crianças, nós ouvimos muitas coisas dos nossos pais em relação a nós. Qual foi as palavras que foi repetida para você? Todos os dias, às vezes, você ouvia. O que você sempre ouvia? Ah, você é um ótimo aluno, você é muito inteligente, ou você ouvia talvez que você é burro, que você não vai conseguir nada, que você não faz nada certo, que você derruba tudo, que você é muito lento, que você é muito rápido, que você come rápido, que você come devagar, enfim, o que você ouvia na sua casa, o que você ouvia na sua escola, né, dos professores. Isso também ajudam e contribuem para a formação da tua identidade, porque isso são rótulos que as pessoas colocam em nós, e muitas vezes, através desses rótulos, por um acontecimento qualquer, nós passamos a mudar a visão que nós temos de nós mesmos. Qual é a visão que você tem de você? E aí você pode perguntar, mas por que é importante eu falar sobre isso? Por que eu devo saber sobre identidade? O que isso vai mudar a minha vida, né? Às vezes a gente fica se perguntando por isso, né? Porque a identidade, ela nos guia nas nossas decisões. Você saber quem você é permite com que você saiba o que você permite que o outro faça com você e o que você não permite. Quando você sabe quem você é, você impede dos outros fazerem com você aquilo que você merece ou que você precisa. Você impede que os outros venham abusar de você, da tua boa vontade, do teu tempo, do teu dinheiro, da tua boa ação. Então, quando nós sabemos quem nós somos, nós determinamos até os nossos relacionamentos, né? E influencia como você se relaciona com as pessoas. Quando quem não tem a identidade bem construída, ela se perde facilmente na comparação. Hoje é algo muito em alta comparação. Às vezes nós nos olhamos com os outros e começamos a nos comparar. Isso faz parte de quem está com uma debilidade na sua identidade, não sabe quem é. Quem não sabe quem é, serve qualquer coisa. Já viu aquele ditado que diz que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve? Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve? E muitas vezes quem não sabe a sua identidade, quem você é, quais são os seus desejos, para o que você vive, qualquer coisa serve. Mas quando você sabe, não, o meu propósito é esse, o meu destino é esse, o meu objetivo de vida é chegar nesse lugar. Então você vai, por mais que tenha dificuldades, você vai seguindo e você não vai deixar com que ninguém impeça você de chegar no teu objetivo. Por isso é importante você entender quem você é, quais são as suas tendências, quando que eu tenho dificuldade, quando que eu sou mais dura com os outros, quando que eu sou muito boazinha, e é ter o equilíbrio, é entender que precisamos ter o equilíbrio. Quem não tem isso cede muito e se perde nessa comparação, em uma dependência emocional. Pessoas que são dependentes emocionais, elas acabam o quê? Porque elas não sabem quem elas são. Elas acham que precisam de uma outra pessoa sempre falando quem elas são, ou que elas só vão ser felizes na companhia de uma outra pessoa, ou essa pessoa que vai me permitir alcançar o que eu desejo. A pessoa não acredita mais em si.
Mas tudo isso vem por quê? Por situações vivenciadas que rotularam quem ela é e traz uma insegurança também para com a pessoa. Por quê? Porque ela não acredita em quem ela é, que ela é boa o suficiente. Talvez você conheça alguém assim, que não se acha boa o suficiente, acha que sempre faz e não está satisfeito, sempre estuda, procura estudar, saber, e nunca tá bom o suficiente o conhecimento, mas também não consegue compartilhar o conhecimento com o outro, fica só para si. Então as pessoas, elas procuram ser pessoas melhores, mas elas não conseguem avançar, porque elas sempre estão preocupadas com o que o outro vão falar sobre ela. A identidade também, ela trata a respeito disso. Como que você acha que o outro te vê? E existem pessoas que estão paralisadas nas suas identidades porque não sabem quem são, por se preocupar muito com o que o outro fala. Ai, talvez eu me preocupe muito de postar um vídeo e o que fulano vai falar? O que ciclano vai comentar? O que vão falar de mim? Não importa. A verdade sobre você, quem é que sabe, é só você. O porquê você fez ou deixou de fazer, o verdadeiro sentido, quem vai saber? É só você, não vai ser o outro. Então, não paralise por causa do outro. Foram lançados rótulos em nós. Muitas vezes nós ouvimos dos nossos pais coisas que nos rotularam e talvez mudaram a nossa identidade, mudaram a forma de como nós nos víamos. Puxa, sempre falavam na escola que eu era burro, que eu não ia aprender, que eu tinha dificuldade, e hoje realmente eu me vejo assim. Será que aquilo que as pessoas falaram sobre você, rotularam você, você tomou para si e acabou se vendo através dessas lentes? Ou não? Será que isso, como você se vê hoje, será que foi alguém que lançou em você isso? Será que foi alguém que te chamou disso, que acabou olhando para você por causa de uma situação pontual, falou isso sobre você, você é mentiroso, você não sabe fazer direito, mas foi algo pontual e você começou a se ver assim, como uma pessoa mentirosa, como alguém que não tem valor? Então, nós precisamos cuidar com o que nós ouvimos, porque as pessoas falam, mas nós precisamos de um filtro para ouvir e não deixar essas palavras enraizar dentro de nós, porque isso muda a forma com que nós nos enxergamos, muda a forma como nós vamos passar a nos ver. Como você se vê hoje? Você acha que você é capaz? Você acha que você pode fazer as coisas? Você acha que você vai se dar bem? Olhe para você e pense: como eu tenho me visto? Como eu tenho me enxergado? Como eu passo a me olhar? Como tem sido? Será que você se vê da forma com que as pessoas veem você? Será que você se vê da forma com que as pessoas acabam falando que você é? Você acredita naquilo? Ou você precisa também sempre ser validado, sempre ter uma palavra de afirmação para você ir para frente, para você seguir adiante? Não, eu sempre acho que não tá bom, eu sempre preciso que as pessoas ficam me autoafirmando. Isso também é uma performance. E isso não é a identidade. Identidade firmada é você saber quem realmente você é, com os seus defeitos e com os seus pontos fortes, com as suas qualidades. Todos nós temos, mas o importante é a gente saber que sem a identidade nós vamos procurar ser o que os outros são. Então, se você procura sempre a comparação, ser igual ao outro, fazer o que o outro faz, não tem clareza das coisas, não tem clareza do que você quer e onde você quer chegar, você pode estar com uma dificuldade na sua identidade, em saber quem você é. Porque quem não sabe quem é, acaba se comparando e fazendo sempre o que os outros fazem, ou querer ser o que os outros são. E com ela, tendo a identidade, você vive em liberdade. Sabendo quem você é, você vive em liberdade e propósito. Você sabe para onde você vai. Você sabe qual o caminho que você toma. Porque você entende o que você quer e a clareza para você. A identidade e propósito, muitas vezes, ela é confundida. As pessoas, às vezes, elas confundem a identidade com o propósito. Mas a identidade, como a gente falou até aqui, é o que você é. É o que define você. É o que as pessoas olham e talvez identificam você. Nossa, isso aqui é a cara de fulano.
Isso aqui é ela escrita, isso aqui combina com ela. Quando as pessoas olham e sabem quem você é, através da atitude ou como você é conhecida. Sabe, com aquela que é mais quieta, com aquela que é mais falante, com aquela que é engraçada, com aquela que é chata. Então, todos nós temos essas características. E aí a identidade fala disso. Agora, o propósito é o que você faz. E as pessoas têm confundido a identidade com o propósito. As pessoas acham que a identidade é aquilo que elas fazem. Ah, eu faço isso, eu sou tal, sou doutora nisso, sou PhD naquilo, eu desenvolvo isso, mas isso não é o que você é. É o que você faz, é a sua função. Sabe, lá na empresa, o que você é? Eu sou diretor, eu sou um CEO, eu sou um analista, isso é a sua função, isso não é quem você é. Mas quem você é lá? Eu sou a pessoa que, né, gerencia os conflitos, sou a pessoa que seleciona as pessoas para entrarem na empresa, então eu converso, eu direciono, eu motivo, eu treino a equipe, né, e isso tem a ver comigo, porque trabalho. Então, tudo isso que nós fazemos tem a ver com a nossa identidade, mas não é aquilo que nos define, que fala quem nós somos de verdade. O que fala sobre quem nós somos de verdade é a opinião que nós temos sobre nós. E quem realmente, quando você olha no espelho, não para se maquiar, não só para se pentear, para fazer sua higiene pessoal, mas quando você olha no espelho e olha no fundo dos seus olhos e olha para você, o que você vê? Alguém feliz? Alguém contente, alguém que está em busca de um propósito, alguém que está em busca de algo, que sabe o que quer, que tem essa motivação todos os dias, eu vou chegar lá, é esse o meu objetivo, ou uma pessoa que olha no espelho, nos olhos e fala assim, para onde eu vou? Mais um dia. Eu tô fazendo isso sem sentido, eu não sei porque eu tô aqui, eu não sei qual que é o meu propósito de vida, eu não sei o que eu devo desempenhar, isso tá cansativo para mim. O que você vê? Qual é a dificuldade que você tem hoje? E isso é tão importante você descobrir, porque quando você entende para que você está aqui, qual é o teu objetivo, as coisas mudam o sentido. Nada é criado em vão. Nada é criado em vão, nenhum objeto que a gente vê no mundo, nenhum objeto que a gente vê na nossa casa, ele foi criado em vão, ele tem uma finalidade. Então nós não podemos pegar uma caneta e mudar a utilidade dela. Até usamos como um prendedor de cabelo, como algo para prender alguma coisa, mas não é aquela função. E às vezes nós estamos assim. Somos as pessoas que queríamos desempenhar tal coisa e o que acontece? Nós estamos fazendo uma outra função que não fomos criados para fazer. O que você deixou de ser quando você cresceu? Quando você era criança, qual era o teu sonho? O que você gostaria de ser? Você sabia que tudo aquilo que você hoje desempenha e que você é profissionalmente tem a ver com a tua identidade? Tem a ver com aquilo que você era lá atrás e com como você via o mundo e o que você gostaria de solucionar? Então, isso tem muito a ver conosco, com a nossa identidade. Eu acabei indo para esse caminho dessa área emocional, por quê? Por ver tantas pessoas à minha volta sofrendo com questões emocionais, com questões psiquiátricas, com questões de depressão. Então, é uma dor que nós temos e queremos, né, resolver a dor das pessoas. E hoje, olhe para você. Onde foi que você deixou de ser aquela pessoa que você gostaria? Onde foi que você deixou de ser, talvez, aquela profissional que você gostaria? O que te fez desanimar? O que te fez não seguir em frente? O que te fez você não acreditar que você era capaz? E existem muitas situações que distorcem quem nós somos, que distorcem a nossa identidade. São feridas que nós passamos e que talvez distorceram quem nós somos e acabamos abandonando o nosso sonho profissional, o nosso desejo de empreender, porque acreditamos naquela mentira por causa de uma ferida que distorceu a nossa identidade. E as feridas que mais distorcem a identidade na vida das pessoas, entre as primeiras delas, uma das primeiras é o quê? O abandono.
O abandono, aquela sensação de abandono, de rejeição na infância. Quando acontece isso na infância, há uma distorção na identidade da pessoa. Ela entende que ela não é amada, que ela não é vista, que ela não é desejada, que ela não é planejada, que ninguém gosta dela, e então ela precisa sempre fazer algo para agradar as pessoas, se doar em prol das pessoas. E essas feridas, elas distorcem tanto a identidade que nós passamos a acreditar em quem as pessoas falam que nós somos. E aí sempre precisam da validação do outro para acreditar em si. Então, as feridas que distorcem a identidade, abandono, rejeição na infância, abandono na infância, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, distorcem a identidade, porque fazem com você aquilo que você não gostaria, violam o teu desejo, violam a tua vontade, e esses abusos geram feridas que distorcem a sua identidade. Críticas constantes, já viram aquelas pessoas que vivem num ambiente onde só criticam, onde falam que nunca tá bom? Aí as pessoas crescem pensando assim, nem vou fazer nada, nem vou tentar, porque não vai ficar bom. Nem vou tentar, nem vou me arriscar, porque sei que não vai dar certo. Porque foi o que sempre ouviu. Sempre teve essas críticas constantes, né? Sempre teve essas comparações. Principalmente em casa, com os filhos. Nossa, você não é tão bom como fulano. Olha como fulano faz isso. Olha como teu irmão faz isso. Teu primo, tua prima faz isso e você não faz igual. Gente, isso mata qualquer tipo de identidade, qualquer pessoa. Como que a pessoa vai acreditar que ela é capaz, que ela consegue, que ela vai se dar bem, se ela só vive num ambiente em que ela é comparada? Ela só vive num ambiente em que as pessoas comparam ela, e não para o melhor, mas comparam para o pior. Sempre alguém melhor que ela. Nunca ela chega no ponto. Muitas vezes vai colocar para os pais, né? Ou muitas vezes você passou por isso de falar para os pais a respeito das tuas atividades na escola, do que você tirou, da tua nota. Não, e eu vi assim, não fez mais do que a sua obrigação. Eu pago escola para quê? Então isso faz com que você, puxa, mas eu me esforço tanto para ouvir isso. Então cria uma barreira em que a pessoa sempre vai querer provar para o outro que ela é boa. E ela sempre vai querer mostrar para o outro sempre o perfeccionismo. Eu não posso errar para não receber críticas. E isso destrói a identidade, porque nós não fomos criados para ser perfeitos. Nós não fomos criados para ser bom o suficiente, melhor que os outros. Nós não fomos criados para ser para se comparar com outras pessoas. Nós fomos criados para ser quem nós somos. Deus, ele não errou quando criou você. Ele criou você exatamente como você deveria ser. Só que muitas vezes nós ouvimos palavras e que distorcem a nossa identidade. Outra ferida também que traz uma distorção para a identidade são relacionamentos tóxicos. Pessoas que se relacionam com outras que a faz mal, traz uma toxicidade para ela, traz um estresse, traz uma dificuldade nos relacionamentos, traz sempre aquela tensão, aquele ambiente ruim, sempre provoca algo de pior nela. Então, o que acontece com isso? Pessoas que têm relacionamentos tóxicos, elas vão olhar para outra e vão sempre esperar que a outra sempre vai tratar mal. Acho que o tratar bem das pessoas não é para ela sempre precisa ser tratada mal. E aí sempre se relaciona com alguém que a trate mal. Aí sempre vira e mexe, precisa se relacionar com um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, né? E crenças distorcidas, gente. Crenças das quais você é totalmente diferente do que você crê, mas que acabam aceitando. Por quê? Por medo. Por medo de ir contra a pessoa por causa da sua identidade. Que está o quê? Ferida. Que está o quê? Machucada. Porque foi o que? Você foi tratado sempre de uma forma com críticas, com desprezo, e aí quando você se relaciona com alguém com uma crença distorcida, aí você não consegue se colocar e colocar que pensa diferente.
porque tudo isso vem de herança lá de trás. Então nós precisamos pensar: quem sou eu? Você já parou para pensar isso? Quem sou eu? No que eu me tornei? Quem eu deixei de ser? Por que eu deixei de ser essa pessoa? Eu queria tanto fazer isso. Quais as mentiras que eu estou acreditando? Quais os rótulos que eu acreditei em relação às pessoas que me falaram, seja na minha infância, seja na fase adolescente, vida adulta? O que as pessoas falam de você? Não é que o que as pessoas falam não é importante. Muitas vezes a gente não consegue se ver como as pessoas nos veem, né? E nem imaginar como as pessoas nos veem. Cada um nos vê de uma forma diferente. Mas assim, no geral, o que as pessoas falam de você? Te traz o quê? Mais positivo? Mais características positivas ou negativas? O que você ouve sobre você? Ou o que você costuma falar sobre você? Se menosprezar, se diminuir, né? Ter essa autopiedade. Como que é a tua atitude? E nós precisamos entender isso, gente. Eu quero trazer um exemplo para vocês de uma pessoa que ela sabia quem ela era. Ela sabia qual era o propósito qual ela foi criada. Ela sabia que para aquele momento o que ela tinha que fazer. E ela não queria ser maior que ninguém, nem melhor que ninguém. Esse é um exemplo bíblico de alguém. Quero trazer apenas um ou dois exemplos bíblicos para você. E o primeiro exemplo bíblico que eu quero te trazer a respeito de identidade é de João Batista. João Batista, ele foi um homem, ele tinha suas características muito peculiares, né? A Bíblia fala que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre e que ele se vestia com pelo de animais. Então, ele tinha uma característica diferenciada. Ele era uma pessoa diferente, mas ele não estava nem aí para o que as pessoas pensavam dele. Ele sabia qual era o propósito dele, qual era o chamado dele. E o chamado dele era pregar o arrependimento e o propósito dele era anunciar a vinda de Jesus. Era anunciar o arrependimento e a vinda do Senhor Jesus. E João Batista, ele pregava sobre o arrependimento. E ele falava, e as pessoas sempre perguntavam para ele. Na passagem bíblica a gente vê que perguntavam, mas tu és o Cristo? Quem é você? É o Messias? E ele falava assim: eu sou a voz que clama no deserto. Então, João Batista, ele não era uma pessoa orgulhosa, ele não era uma pessoa em que ele mudava a identidade dele pelo que as pessoas falavam. As pessoas talvez chegassem nele, imaginassem que ele fosse o Cristo, que fosse Jesus, que fosse aquele que viria, porque ele estava ali anunciando a palavra e pregando o reino. Mas ele, em nenhum momento, ele saiu do lugar que ele sabia que era o lugar dele. Ele falava: eu sou a voz que clama no deserto. E João Batista, quando Jesus chegou, que Jesus apareceu para ser batizado por João Batista, enquanto ele estava batizando as pessoas, ele olhou e reconheceu quem Jesus era. E quando ele reconheceu quem Jesus era, e Jesus falou que queria ser batizado por ele, e ele falou assim, que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias do pé dele. Que humildade desse homem! A todo momento ele estava ali anunciando o caminho para Jesus, anunciando o arrependimento. E quando chega, né, Jesus, o Filho do Homem, o que acontece? Esse homem, ele sabe muito bem o seu lugar e ele sai de cena. E ele fala: não, eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. E Jesus falou para ele: não, você vai me batizar, eu estou aqui como homem e eu vou passar também pelo batismo. E ele batizou Jesus. Então, assim, com humildade, João Batista, ele sabia quem ele era. Ele sabia qual que era o papel dele. Ele não era de ser como Jesus. Ele não era de tomar o lugar de Jesus. Mas era anunciar as boas novas, era anunciar o arrependimento. Eu e você sabemos qual é a nossa missão? Ou porque hoje tem tantas coisas na internet, tantas coisas no Instagram da vida, tantas informações que a gente olha: ah, não, eu quero ser um pouquinho desse, mas eu quero também atingir que nem esse aqui, como esse aqui fez isso, eu quero fazer também, e a gente acaba saindo do nosso propósito. Quando a gente vê, a gente está fazendo totalmente outra coisa que não era para a gente fazer.
A gente vai se corrompendo, a gente vai trazendo. Por quê? Porque as propostas nos chamam a atenção. E a gente não pode ser pessoas movidas a propostas, mas a propósito. Quando nós sabemos quem nós somos, pode acontecer isso aqui do nosso lado, mais um monte de situações desse lado, mas nós mantemos o foco, porque nós sabemos. Eu sei, talvez você não tenha a clareza do que é para você fazer, mas você deve ter a clareza do que não é para você fazer. Então, nós precisamos ser assim, como João Batista, mesmo tendo toda aquela atenção que ele tinha sobre ele naquele momento, naquele tempo. O que aconteceu? Ele não usou aquilo para formar a identidade dele, para fortalecer, para orgulho, para soberba, para tirar proveito dos outros, não. Ele cumpriu o propósito dele. E assim como João Batista, eu e você temos uma missão. Nós temos um propósito. E se nós não temos seguido esse propósito, algo está errado na nossa identidade. Precisamos entender e recalcular essa rota. O exemplo de Jesus quando ele foi para o deserto. Quando Jesus foi para o deserto, a primeira coisa que o inimigo fala para ele é tentar ele na paternidade dele. Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Jesus tinha aquela autoridade para fazer isso. Mas e por que ele não fez? Porque ele não acreditou naquele rótulo que o inimigo estava tentando colocar nele, que ele não era filho de Deus. E a primeira coisa que o inimigo vai tentar lançar contra nós é na nossa identidade. É na nossa identidade. Com Pedro também foi assim. É tentar contra a nossa identidade. O inimigo, ele quer confundir a nós, quem nós somos. Porque quando ele nos confunde, nós ficamos perdidos e não seguimos em frente. Então hoje eu gostaria que você meditasse nisso e pensasse, onde foi que você se perdeu? Onde foi que você deixou de ser quem você era para conquistar o que você precisava? E eu quero, para nós encerrarmos, eu quero falar algo aqui para você. Redescobrindo quem você é. Você já se perguntou quem você é de verdade? Não o que os outros dizem. Não o que a dor construiu. Não os rótulos que a vida tentou colocar em você. Mas quem Deus criou você para ser. Muitas de nós crescemos ouvindo que nós não éramos boas o suficiente, que nós tínhamos que agradar, que esconder, que nos adaptar para caber em lugares que nunca foram feitos para nós. Com o tempo, nós perdemos o brilho, nós esquecemos a voz, nós nos afastamos da nossa essência. Mas a verdade é que você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus planejou desde o ventre. Ele não errou no seu formato, na sua sensibilidade e nem na sua força, ou no seu propósito. Mas em Jeremias 1,15 diz que ele te formou, e antes que ele te formasse no ventre, ele te conheceu. E antes que você saísse da madre da sua mãe, ele te santificou. Você tem uma identidade que ninguém pode roubar. Ela não está na sua circunstância e nem nas dores que você viveu. A sua identidade está segura em Deus. E Ele está te chamando de volta para o centro do seu amor. Hoje, pare por um momento e se pergunte: quem eu acreditei ser? Quem Deus diz que eu sou? Porque no fim, o que cura não é descobrir algo novo, mas é lembrar de quem você sempre foi aos olhos do Pai. E aos olhos do Pai, você é uma filha amada, uma mulher com valor, uma escolhida para um propósito eterno. Você está pronta para se redescobrir? Então pense nisso, nessa tarefa. Quem você acreditou que era e quem Deus disse que você é. A partir daí, você vai recomeçar a se redescobrir quem é você. E eu quero te ajudar você nesse processo, a redescobrir quem você é. Então comece com essa atividade e esteja aqui. Coloque aqui depois dos comentários como foi isso para você. Como foi redescobrir quem você pensava que era antes? O que enganou você? Quem enganou?
Quem trouxe mentiras sobre você ou situações sobre você? É muito importante nós entendermos e nos perguntarmos quem eu sou de verdade e não o que os outros dizem. Será que aquilo que os outros dizem bate com o que realmente você é ou não? Pensa nisso. E aí nós vamos iniciar essa jornada de mudança, de transformação na sua identidade, para você redescobrir quem é essa verdadeira mulher que precisa voltar e rever e recalcular a rota e atingir a sua identidade plena, saudável e se ver como Deus criou você para viver e como Deus criou você para ser uma mulher plena, saudável e que consegue se ver não por aquilo que te feriu, mas por aquilo que você decide se tornar. Então, eu peço que você clique aqui nesse vídeo, né? Você deixa o seu like aqui, deixe nos comentários o que você gostaria de ver ou o que essa palavra falou com você e envie também esse vídeo para outros amigos, para que possam ser despertados na sua identidade e se ver como Deus a criou para si. Fiquem com Deus.